Valendo. E aí, pessoal, é, começando mais uma aula. Estamos eu e o Esther hoje, continuando a parte de eletricidade. Então, é como se fosse um eletricidade 2, né? Parte do que a gente já tinha visto antes. Deixa eu selecionar minha canetinha aqui. Então, a gente vai fazer uma revisão para fixação dos conceitos que já foram vistos. Vamos falar um pouquinho de potência. E aí vai ter uma conexão com aquela primeira aula que a gente teve de energia, porque potência é uma grandeza diretamente associada à energia, assim como a eletricidade, mas a potência a gente comentou antes, né? E a potência também é uma grandeza que está diretamente relacionada com eletricidade, nos exercícios e tudo mais. E aí a gente vai falar um pouquinho da associação de resistores, que é a forma como eles estão conectados. A gente já deu um breve spoiler na aula anterior de como é que isso funciona assim, para um caso mais simples. Ele vai falar um pouquinho também de capacitores, que é só um tipo de componente diferente dos resistores e tem uma função um pouquinho diferente também. E aí a gente vai finalmente terminar falando um pouquinho de outros elementos que a gente pode encontrar nos circuitos. Essa aula, essa parte de circuitos, não é uma parte que cai muito na prova, assim, em termos de resolver as equações e tal. Mas a gente precisa saber, porque é uma ferramenta para poder entender conceitualmente o que está acontecendo. E também porque se cair e você não souber como é que resolve, não tem como pensar e descobrir, não tem muito jeito. Assim. Você tem que entender as regras, a matemática, as fórmulas, é bem receita de bolo mesmo, mas é bem engessado, é bem rígido, assim, o jeito que é aplicado e o jeito que você precisa saber, não tem muito escapatório. Então vamos começar. Então vamos começar com a nossa revisão e aí falar um pouco de potência que vai linkar com aquela aula lá da energia. Que aqui está falando o que é a tensão, né? Não potência, que é tensão. Tensão elétrica. Eu estou escrevendo cada vez pior isso aqui. Bom, o que é a tensão? A diferença de potencial entre dois pontos, né? Entre duas localidades que a gente quer estudar. Fazendo com que ocorra uma movimentação de elétrons, cargas, a gente lembrando disso, entre esses dois pontos. O símbolo que a gente já viu na aula anterior, um dos que é utilizado é esse aqui. E aí essa parte é o polo negativo, essa parte menor, e a parte maior é o polo positivo. Uma outra grandeza que a gente tinha falado também é corrente elétrica, em amperes, né? A tensão em volts, a corrente em amperes. O que é a corrente? A corrente é o fluxo de cargas, que nesse caso aqui a gente pode falar que são os elétrons, que tem carga negativa. Então é um fluxo de cargas que surge no circuito devido à diferença de potencial, devido então à nossa tensão, o nosso V lá em volts. E aí a gente tem um fluxo do negativo para o positivo. É assim que funciona a corrente elétrica. Num condutor, né? Indo para frente. E aí, o outro elemento que a gente já comentou. Só um segundo, esqueci de falar uma coisa no último. Volta ali, Thiago. Peraí, voltei. Aí. O que acontece?
Uma coisa que é um pouco confusa, mas que, assim, que é uma convenção, não é uma coisa que faz muito sentido. É que o movimento dos elétrons, ele vai do negativo para o positivo. Mas a corrente, ela foi convencionada que ela é no sentido contrário, que ela é do positivo para o negativo. Assim, porque as cargas não são só os elétrons, é a carga positiva e a negativa. Então, assim, a gente sempre fala em movimento de elétrons é do negativo para o positivo. Sempre fala em corrente é do positivo para o negativo. Ok? Aí, sim, é decorando mesmo, gente, infelizmente. Porque convenção acaba não tendo muita lógica. Posso ir então? Tá tranquilo? Aham. Beleza. Então, e aí a gente estava falando um pouquinho de resistência elétrica, que é o terceiro elemento básico do circuito, que é um componente que se opõe à passagem da corrente elétrica, né? Então, todos os corpos, todos os componentes têm, inclusive o fio, ele tem uma resistência elétrica também. Só que geralmente a gente despreza, a gente fala que só esse componente chamado de resistor ou de resistência tem essa resistência, né? A gente viu que o fio tem uma resistência associada ao diâmetro, ao comprimento e a uma propriedade do material, que é uma constante, né? A resistência é medida em ohms e aí tem, dentro dessa unidade de ohms, tem a lei de Ohm, né? Que são fórmulas que nos ajudam a descobrir os valores dessas três grandezas no circuito. Então, a gente tem a voltagem, que é o jeito meio errado de falar, então a tensão, a gente tem a corrente e a gente tem a resistência. Tensão em volts, corrente em amperes e resistência em ohms. E aí a gente tem as variações, né? A gente passar o R dividindo, a gente tem essa. E se a gente passar o I dividindo, a gente tem essa outra aqui. E aí a gente vai aplicar conforme for a nossa necessidade. E aí, beleza. A parte que a gente junta com o que já foi falado e é uma grandeza muito utilizada, e isso aqui cai mais nos exercícios, é uma coisa que a gente for fazendo exercício, a gente vai perceber, que é a potência dissipada, né? E o que é essa potência? É uma grandeza que pode ser calculada para cada resistor do circuito e representa a taxa de realização de trabalho, a gente vai falar mais de trabalho para frente, desses dispositivos a cada segundo. Então, a potência está associada ao tempo. A gente já viu, mas vale a pena falar de novo. De outra forma, o que é a potência? É a rapidez com a qual uma certa quantidade de energia é transformada, ou é a rapidez com que o trabalho é realizado. E é medida em watts. E aí, se a gente lembrar, o que é um watt, né? Um watt é um joule por segundo. Joule é uma medida que a gente tira de trabalho, né? E é isso mesmo, Stê, me lembrei. Joule é energia ou trabalho? Joule é energia. Então é energia por segundo, que é watt. Watt é trabalho, né? Acho que sim. Isso, watt é trabalho. Isso, então é isso aí. E como é que a gente calcula a potência? A potência em watts é a corrente em amperes vezes a tensão em volts. Isso aqui vai ter variações, né? Porque a gente pode substituir aqui pela resistência, ou substituir aqui pela resistência, tem outras formas de escrever isso aqui. A gente pode usar também de acordo com a nossa necessidade. E mesmo essa fórmula aqui também, ela pode passar pelas transformações aqui. A gente pode calcular a corrente a partir da potência, e a gente pode calcular a tensão a partir da potência também. E aí vamos fazer um exercíciozinho.
Então a gente tem um resistor com a resistência de 2 ohms que passa por ele uma corrente de 1,5 ampere. E a gente precisa descobrir a quantidade de energia elétrica dissipada a cada segundo. Então, já é aquilo que a Esther acabou de socorrer, que é o que? Joule por segundo que ele quer, né? Não é energia por tempo, que é, na verdade, watt, né? Então, é isso. Então, a gente já tem a fórmula, né? Conforme a gente mostrou no slide anterior. E a gente já sabe a corrente, a gente não sabe a tensão. Mas tudo bem, porque a gente sabe a fórmula para determinar a tensão, que é a nossa lei de Ohm. Então, a tensão vai ser a resistência vezes a corrente, que vai ser 2 vezes 1,5 e vai dar 3 volts. Beleza. E agora a gente aplica a formulinha da potência. E a gente tem que a tensão aqui é 3, né? Vezes 1,5. E aí vai dar 4,5. É isso mesmo? Né? Deixa eu fazer aqui. Isso, estava digitado só o errado o valor da tensão aí, mas é 3 mesmo. E aí dá 4,5 watts. Então, essa é a quantidade de energia por segundo que esse resistor vai dissipar. Essa parte da dissipação da energia, dessa potência, né, se vocês tiverem interesse de descobrir depois, chama efeito Joule. E é o mesmo Joule que dá o nome da unidade. Queria dar uma olhada depois? Pode. E é o princípio de funcionamento de chuveiro, de vários equipamentos. Bom, e aí a gente volta um pouquinho, continuando a nossa caixinha de ferramentas para poder resolver alguns exercícios. Foi falado na aula anterior da associação de resistores. A gente falou brevemente, mostrando o exercício da associação em série, que eles estão na sequência, né? Então o fio não bifurca, ele não se divide. Eles estão sempre no mesmo ramo, é uma outra forma de colocar. Então é sempre o mesmo fio, ligando um resistor ao outro, ele não divide. Então o que acontece com a associação em série? Os resistores eles vão ter a mesma corrente, mas eles vão ter diferentes tensões, diferenças de potencial diferentes. E aí, como é que a gente calcula a resistência equivalente? Como é que a gente transforma essas 3 resistências numa resistência só? Que resistência bonita que eles vão, olha. Meu Deus. A gente soma. Então, a resistência equivalente, que é como se fosse as 3 resistências juntas, é a soma de quantas resistências tiverem, no caso da associação em série. Então, a associação em série, vocês podem ver que é bem simples, e quando cair, dar risada, porque deu de graça para vocês. Já a associação em paralelo é quando tem bifurcação. Então, como assim bifurcação? Quando o fio divide. Então, sai lá da nossa fonte e vem andando aqui a corrente, tá lá. Aí chega nesse ponto aqui, ó, aqui o fio se divide. Então a gente vai ter uma parte da corrente I1 passando por esse resistor, e aqui a gente vai ter uma corrente continuando diferente. E aí aqui de novo, bifurca de novo, e aqui a gente vai ter uma outra corrente 2 passando e aqui uma outra corrente 3 passando. Então toda vez que a gente tiver o fio dividido em 2, é associação em paralelo. E aí o que acontece na associação paralela? A tensão é a mesma tensão, a mesma diferença de potencial para os 3 resistores, ou para os 2, né, toda vez que tiver paralelo, só que a corrente é diferente, já que a corrente total divide entre os ramos, ou entre essas divisões.
E como é que calcula a resistência equivalente para transformar isso aqui, essas três aqui em uma só? Que é sempre esse é o nosso interesse, para a gente aplicar a lei de Ohm. Como é que faz isso? Então, essa fórmula aqui é 1 dividido pela resistência equivalente é igual a 1 dividido por cada resistência, até quantas forem necessárias. E aí não tem jeito, né? Tem que saber um pouquinho de conta de fração, vai ter que saber simplificar, algumas ferramentas matemáticas. Tem uns macetinhos, depois a gente pode colocar, com relação, por exemplo, quando tem dois resistores só, aí tem simplificações dessa forma, e aí é mais fácil de aplicar. Depois a gente pode fazer um exercício usando esse macete. Mas por enquanto, vamos fazer um exercício usando essas fórmulas mesmo que a gente mostrou. Então aqui, ó, o que a gente está vendo? A gente tem a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B, e a gente tem várias resistências aqui. Aqui, por exemplo, essa primeira, ela está em série com as demais, mas essas três aqui do meio, elas estão em paralelo entre si. Então o que a gente precisa fazer inicialmente? Transformar essas três aqui em uma única resistência. E essas três estão em paralelo. O nome da resistência está maravilhoso. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é transformar essas aqui numa resistência só. E aí essa primeira resistência vai ser 1 sobre um R minúsculo, porque não é o total, que vai ser igual a 1 dividido por 4. A Stephanie, gente, eu vou fazer os slides e todas as resistências têm o mesmo valor. Então, mais 1 dividido por 4, mais 1 dividido por 4 de novo. E aí, a gente sabe que isso aqui vai ser o quê? 3 dividido por 4. 3 aqui. Eu sou um artista mesmo. Dividido por 4. E aí o que a gente pode fazer? A gente pode multiplicar inverso, e aí isso aqui vai ficar no final, que essas três aqui, a resistência equivalente delas, esse Rzinho, vai ser igual a 4 terços. E aí a gente pode fazer a resistência, agora sim, a resistência equivalente do circuito vai ser a soma, né? Porque eu transformei essas todas aqui nessa de 4 terços ohms. Então vai ser 4 terços, e são 4, tem que ter fé, mais 4 mais 4. Eu fiz assim porque eu não queria dar spoiler, mas aqui, ó, tá resolvido. Então, a Steph fez por partes, né? Que ela fez aqui 1 mais 4 mais 1 mais 4, 2 quartos, mas aí tem a terceira, aí vai dar o 4 terços, e aí depois soma com os 2 quartos, e aí vai dar aquele valor lá que está aqui, 4 terços, que é daquelas 3, e aí depois soma tudo lá, 4 mais 4 terços mais 4, e aí soma aqui, né, vai ter que tirar o mínimo múltiplo comum e tal, aquela coisa toda, vai ficar 28 dividido por 3, que vai dar 9,33 ohms. Então a resistência equivalente daquele circuitão todo lá é 9,33 ohms. Isso eu sei lá, desses exercícios que eu andei dando uma olhada, não tinha nenhum que caía isso desse jeito. Mas se cair é assim que resolve. E também não vai cair de um jeito muito complexo, porque é um exercício que demora muito para fazer.
e a prova do Enem é grande, você sabe, então não faz sentido eles colocarem exercício que demora tanto para fazer assim. No único ano que caiu para somar resistência, sim, foi no meu ano. E era um bem típico, sim, de paralelo, série, mas foi uma questão muito errada no Enem inteiro, no geral, assim, exatamente porque era trabalhoso, o pessoal não teve muito tempo de fazer. Então, acabou que foi uma questão que não valeu tanto. Se você errasse, ela não tinha tanto problema, porque todo mundo errou também. Mas é bom você saber de qualquer forma, né? Então ficou aí o exercício de como que faz essas contas. Isso aí. E aí, seguindo o que a gente tinha planejado, a gente fala um pouco agora de capacitores, que é um outro tipo de componente de circuito, que são chamados também de condensadores, e são utilizados para armazenamento de carga elétrica de um circuito. Então eles seguram a carga durante um tempo. Eles são capazes de reter grandes cargas e liberando quando solicitados. Eles no circuito real, né, é isso aqui, ó. Esse aqui é um capacitor, esse aqui também é um outro. E aí cada um tem suas especificações e tal. O símbolo dele nos exercícios é esse aqui, que são duas plaquinhas separadas, e aí a carga não passa porque elas são separadas por um meio que não é condutor, né? Ele é dielétrico. Ele passa a ser condutor dependendo da condição. Mas aí é uma forma de representação. E aí as cargas ficam isoladas uma da outra até que chega o momento delas do capacitor conduzir a corrente, né? Beleza. E aí a característica que define os capacitores é a capacitância, que é a medida da carga elétrica armazenada em um capacitor para uma dada diferença de potencial. Mas como é que a gente determina a capacitância? Ela é a carga elétrica armazenada, lembrando da lei de Coulomb, que é uma das formas de determinar a carga, dividido pela tensão, dividido pela nossa diferença de potencial. E aqui mais uma vez aquele mesmo esquema, as cargas separadas, expostas a uma diferença de potencial, e o capacitor vai armazenando aquelas cargas ali. Outros elementos que a gente tem no circuito são fusíveis, por exemplo, são dispositivos de segurança, né? Se você abrir, por exemplo, um estabilizador ou um no break, um desses dispositivos assim, que hoje em dia não são tão usuais, mas antigamente todo mundo no computador em casa usava. Você vai ver lá isso aqui, ó. Isso aqui é um fusível. Quando ele queima, esse fio aqui é rompido. E aí dá para ver bem claramente. Isso aqui é um tipo bem simples, bem fácil de ver assim, vários componentes. Mas esses são os dispositivos de segurança que interrompem a passagem da corrente caso tenha uma sobrecarga, né? Caso seja cedida alguma margem de segurança. Geralmente ou a tensão vai muito alta ou a corrente ou a tensão. Então, os fusíveis mais comuns são produzidos com a liga metálica de baixo ponto de fusão. O que isso significa? Que eles derretem com facilidade. E quando eles derretem, eles rompem, né? Por isso que acontece aquilo que eu tinha falado. E é o que está aqui nessa última fase. A representação deles no circuito é essa aqui. Então vamos continuar. Outros elementos, esses aqui aparecem bastante na prova, em vários exercícios, são chaves ou interruptores. Então são dispositivos de segurança que servem para abrir ou fechar o circuito, permitindo ou interrompendo o fluxo de corrente elétrica. Então, tem muitos exercícios, por exemplo, que tem um resistor aqui em forma de uma lâmpada, e aí, parei.
em forma de uma lâmpada. E aí o que acontece quando esse interruptor é fechado? Aí a lâmpada acende. Lógico que é mais complexo que isso, mas a ideia básica do interruptor é essa. Esses aqui são esquemas, ó, que a gente pode ver de interruptores na vida real. O próprio interruptor da sua casa que você aperta e liga a lâmpada é um tipo de chave também. Esse aqui é o tipo de... parece com disjuntor também, né? Que se você abrir o quadro elétrico da sua casa, você vai ver lá também.